Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de agosto de 2019. O que é o Bully de Russell? O argumento mais usado nas discussões entre ateus e religiosos. Parte 1. Você toma o seu chá tranquilamente, quando um amigo aparece e diz: sabia que no espaço há um bully que gira em torno do Sol? O que você faria? Provavelmente, sua reação imediata seria pedir-lhe provas. Onde está o tal bully? Mas seu amigo lhe diz que não pode mostrá-lo porque ele é tão pequeno que nem o telescópio mais poderoso do mundo consegue detectá-lo. Embora a ideia pareça uma loucura, você acaba aceitando a situação, porque não há como demonstrar que não existe, de fato, um bully viajando pelo espaço. Seu amigo também não tem provas, mas está convencido de que a teoria é real. Aparentemente boba, essa discussão é a base de muitos dos mais acalorados debates entre ateus e fiéis. A analogia descrita acima é conhecida como bully de chá de Russell, porque foi exposta pela primeira vez pelo filósofo e matemático britânico Bertrand Russell em 1952, em um artigo intitulado Is There God? Deus existe? O biólogo evolucionista Richard Dawkins, por exemplo, uma das figuras mais reconhecidas do ateísmo contemporâneo, refere-se ao bully de chá em várias entrevistas e eventos dos quais participa pelo mundo. Mas o que Russell estava buscando com seu exemplo do bully de chá e que papel essa ideia desempenha nas discussões sobre a existência de Deus? O bully sagrado. Em sua analogia, Russell reconhece que a ideia do bully espacial é absurda, mas em seguida propõe um cenário com o qual chega ao ponto que lhe interessa. Se a existência do bully fosse afirmada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todos os domingos e incutida nas mentes das crianças nas escolas, duvidar de sua existência seria visto como uma excentricidade, e o cético mereceria a atenção de um psiquiatra, ou de um inquisidor, escreveu Russell. Russell, que era ateu, queria mostrar que o fato de muitas pessoas acreditarem em Deus não significava, segundo ele, que tal força realmente existisse. Ou, em outras palavras, embora seja impossível provar que algo não exista, isso não pode ser tomado como a prova de que essa coisa de fato existe. Seguindo a analogia de Russell, muitos ateus concluem sua argumentação afirmando que quem deve apresentar as evidências são aqueles que acreditam na existência de Deus. Até agora, dizem, não há provas de que tal ser sagrado seja real, então não veem razão para acreditar nele. As alegações que não podem ser provadas, as afirmações imunes à réplica, são realmente inúteis. Não importa o valor que elas possam ter para nos inspirar, escreveu o famoso cosmólogo Carl Sagan em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual, a exemplo de Russell, brincou com a ideia de que em sua garagem havia um dragão invisível. O ônus da prova. Os fiéis, por outro lado, não sentem que o argumento do bully espacial os force a buscar mais provas da existência de Deus. O bully de Russell é pura fantasia, disse o sacerdote, teólogo e doutor em filosofia Gerardo Remolina, ex-diretor da Universidade Javeriana, na Colômbia, durante um debate com Richard Dawkins, em 2017. A comparação da realidade de Deus é completamente diferente, como prova de Deus estamos vendo a natureza, nossa vida, disse. Um dos pontos principais da discussão é a quem cabe provar a existência ou inexistência de um Criador. Outros, como o filósofo Alvin Plantinga, professor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, dizem que o argumento do bully não se sustenta porque parte de uma premissa errada.
Russell afirma que não há como provar que o bullying não exista, mas, segundo Plantinga, temos muitas evidências contra o bullyismo, isto é, vestígios indicando que o bullying não está no espaço, disse em uma entrevista ao jornal The New York Times em 2014. Se um bully realmente tivesse sido enviado ao espaço, continuou o professor, teria sido uma história sobre a qual todos nós já teríamos ouvido falar. Portanto, em sua opinião, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à existência de Deus. Se Russell acreditava que Deus não era real, ele deveria ter apresentado provas para apoiar sua teoria. Nas palavras de Plantinga-se, como Russell diz, o teísmo é como o bullyismo, para justificar-se, o ateu deveria ter uma evidência poderosa contra o teísmo. Em suma, de acordo com o professor, cabe ao ateu provar que Deus não existe. Como se pode perceber, a discussão está longe de ser resolvida e pode ser estendida a muitos de nossos dilemas existenciais. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, Allan Kardec traz as provas da existência de Deus. 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Comentário de Kardec: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo, que todos os homens trazem consigo, da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento, se ele não se apoiasse em nada? E uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas. Se assim fosse, porque os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Comentário de Kardec: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? E sempre necessária uma causa primária. Comentário de Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso, seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso? 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater.
Comentário de Kardec: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa e, quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.